nesta palestra, desejo compartilhar com vocês um pouco da experiência que he tenido buscando animá-los a terem os exercícios de Santo Inácio como um método para seu discernimento também em la dimensão política. Uma proposta de exercícios na vida diária com esta temática estará sendo enviada para vocês ou colocada no site. Este ensaio palestra é uma partilha de reflexões selecionadas que possivelmente irão ajudar. As experiências da graça de Deus, muitas vezes concedidas durante os exercícios, podem ser iluminativas também quando miramos o campo político e nos perguntamos o que podemos fazer. Um benefício possível de se conseguir é a paz. Obter a segurança de caminhar em paz ao serviço do Senhor em um ambiente de conflito não é pouca coisa. Personalmente, internamente, e neste final do curso, possivelmente, seus corações estarão agitados com muitas reflexões, emoções presentes. Externamente, ao mirar o campo político, verão que é complexo, que o poder é disputado em um clima emocional de guerra. Nossa cognição está saturada com mensagens controladas, utilizando técnicas de propaganda política que visam produzir uma resposta emocional, mais que racional. Se aún estão em dúvida sobre se é possível alcançar paz com os exercícios, também na dimensão política, se acordem daquelas tantas vezes em que íbamos a um retiro buscar em la montanha e encontrávamos essa paz. Les queria lembrar que esta paz alcançada não se agota numa paz interior. Ela se estende ao modo de agir, também de interagir com os outros. Digo que se nada mais vier a ser aportado por serem os exercícios espirituais, pelo menos esta forma de estar presente como cristiano em la política, em paz, já será uma novidade, uma mudança importante, creio. Neste mar revuelto e nublado, os exercícios podem ser um porto seguro, paz, e um farol guia ao serviço ao Senhor. Bem, em que consistem os exercícios? Todos nos acordamos. Princípio e fundamento. E no princípio, nos exercícios, vamos a ter uma experiência de um Deus amoroso que vem, que quer salvar o homem. Esta experiência fundamental, reveladora e salvífica, hace com que nos determinemos com clareza única a responder a este amor com uma reorientação e reordenamento de nossa vida, sem restrições, a este que vem a nós. Amar a Deus sobre todas as coisas já não será algo que nos ha sido ensinado, mas será vivido. Logo, uma primeira reflexão está que o conhecimento desta verdade experimentada de que existe um transcendente externo que vem ao homem e lhe chama, permanece obrigatoriamente como também um ponto fundante a ser mantido no desdobramento da organização da vida em la dimensão política. Ou seja, isto parece óbvio, mas este fundamento de que
devemos nos abrir a Deus também na dimensão política, de que há um Deus que se hace presente na história é frequentemente não tenido em conta em política na atualidade. Mas talvez já estejam se perguntando como ter Deus presente poderia se tornar uma fonte de orientação para decisões ou posicionamentos personais na prática política. Veamos. Enfrentar dilemas. Ter que elegir entre opções difíceis, sempre isso parte e hará parte das praxis políticas. Para que veja, é um tema tão antigo e importante que já na antiga Grécia, berço da democracia, Ésquilo, autor grego, abordou este tema e ganhou o primeiro prêmio em Atenas com sua peça Las Suplicantes. Nesta peça, o rei Pelasgo, de la ciudad de Argos, recebe um pedido de asilo de 50 mulheres, las suplicantes, que huíam de los hijos del rei de Egito, que elas queriam como esposas forçadas. O rei Pelasgo se vê diante de uma difícil decisão, um dilema. Las deveria entregar, evitando uma possível guerra com um poderoso reino, ou abrigá-las, atendendo à lei divina de que o rei tinha consciência de que sua decisão traria consequências também para a vida de los demais cidadãos de Argos. Difícil decisão a ser tomada. Pelasgo, consultando seu coração, na profundidade de sua alma, decide que las abrigaria, pendente da aprovação de seu povo. Vai a ellos e lhes apresenta a questão. O povo apoia a decisão de seu rei. Também para vocês, é importante ter em conta que esta história ilustra um recorrente dilema político entre o que é certo e o que é prático. Também para vós outros, desde essa experiência de Deus, possivelmente recebida nos exercícios, muitas questões pontuais e decisões podem ser iluminadas. Vou mais lejos, propondo que esta experiência pode ser aplicada em reflexões mais abrangentes, como, por exemplo, em um estudo de filosofia política. Ou seja, os principais filósofos políticos desde a antiguidade, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, reconhecendo a existência de um ordenamento transcendente del ser, aceitavam este princípio superior como medida e crítica de um ordenamento da vida política que vivimos. É interessante observar que durante muitos anos este conceito foi aceito em filosofia política, pero mais recentemente, melhor dizendo, desde Maquiavel, já não era o conceito de decisões morais, já não era mais de que havia uma necessidade de que nos ordenáramos como homens a este princípio superior. O princípio que determinava era os desejos, os objetivos desejados por la sociedade. Este era o parâmetro final. Ou seja, já não era mais necessário que houvesse um ordenamento correto entre o que desejávamos, os meios e o fim. Como
bastava que o fim fuera bueno, não importava os meios. Isto é um cambio importante que veremos e que há que ter conta que há mudanças nestas sistemas e ideologias de hoje em dia. Nesses sistemas, o homem se salva só por si solo, por suas próprias forças. Já não temos necessidade de um Deus que vem. Então, o ponto acá, hasta a hora desta palestra, não é lhes convencer destas reflexões, é que entendam que durante o processo de los exercícios, a partir de uma experiência fundante, cada um de vosotros poderá utilizar essa experiência como de um Deus que vem para tomar decisões e incluso para ligar a reflexões mais profundas de filosofia política. Bem, hasta aqui assentados, vamos conversar um pouco sobre o que é a primeira semana de los exercícios espirituais. Como sabem, o núcleo da primeira semana de los exercícios de Inácio está em nos darmos conta de nosso pecado e de que há um amor salvífico de Deus trayendo a si o propósito de conversão al exercitante. Em um exercício temático voltado ao sociopolítico, a proposta é que o exercitante se aprofundize no entendimento de sua adesão ao pecado social. Ou seja, em la metodologia do exercício, é mais importante do que refletir sobre o que seria o pecado social, é pedirmos a graça de experimentar acá, em termos de pecado, vergonha e confusão de mim mesmo por me tantos pecados. Ou seja, experimentar nossa adesão a este pecado. Assim, o primeiro ponto em todo exercício é a graça ser pedida. A graça de conhecer e sentir que o rompimento com Deus trae a desordem ao coração da pessoa e, em continuação, a desordem em las relações com os demás. Ou seja, ao pedirmos a graça da reconciliação com Deus, também vem o reordenamento do coração e o restauro de las relações com os outros. Então, como Inácio nos propõe, pontos. O primeiro ponto seria considerar as consequências do pecado original. Mirar como, depois do rompimento da relação de Adão com Deus, também as relações na família humana foram danificadas. Se acordem que Adão, logo depois, apontou o dedo contra sua mulher, Eva. Quando Deus lhe perguntou, não, Eva, não, Adão. Ver a dinâmica também de los hermanos Caim e Abel, onde el hermano hostil al hermano termina por tirar-lhe a vida. E, finalmente, um outro ponto dentro desta sequência é mirar como Babel, símbolo da soberbia de los homens que querem construir uma cidade, uma estrutura social, serem fortes e poderosos sem Deus, e como chegam a ficar incapacitados, hasta mesmo de se comunicarem entre si.
seguindo a metodologia de Inácio, que mira primeiro o pecado de Adão e Eva e miramos o dano que isso hace a essas relações bíblicas. E neste segundo ponto, vamos considerar como nós outros já participamos por adesão a um pecado social de um determinado grupo. Nós sentimos parte de vários grupos. Somos membros de uma família, somos vecinos, temos um bairro, temos um país, somos pertencentes a um colégio, profissão, classe social, raça, religião, gênero. Para ser aceitos por um grupo, é necessário que nos sintamos conformados com suas regras, códigos, culturas, comportamentos e valores. Então, podemos atentar para relações extragrupo e intragrupo. Primeiramente, podemos trazer à memória as relações externas, as relações entre comunidades. Nós outros, ellos, de grupos que pertenecemos. Ou seja, como nosso próprio grupo, imaginem o que queira como um grupo que pertenezca, temos relações injustas, opressoras. Por exemplo, entre países. Se só pertencemos a um país, nosso país pode estar oprimindo outro, de nossa classe. Como membros de uma classe, podemos ter relações rompidas com outras classes, de gênero mesmo. Ou seja, como homem, posso ter uma relação não justa com o gênero feminino e vice-versa. Preconceitos. Trazer à memória, e isto já lo harão quando estejam fazendo os exercícios, momentos que vivi, situações como estas, onde aderi a apoio a estes pecados e perguntar-se por quê. Entender e tirar proveito das emoções e aplicar a vontade. Também, para que compreendamos melhor nossa adesão a este pecado social, podemos, dentro de um mesmo grupo, prestar atenção quanto neste grupo ao qual sentimos pertencer, nos falta de solidariedade. Como somos movidos dentro desse grupo por valores como posição social, dinheiro, fama, e quão pouco movidos por resposta ao amor de Deus. Trazer à memória situações onde cada um respondeu segundo os condicionantes do grupo e não como Deus lhe pedia. Do mesmo modo, aplicar a inteligência e observar a vontade que me seja inspirada. Observem que em todos estes pontos, a raiz de estes pecados está em el fechamento a Deus del grupo. Seguindo a metodologia de Inácio, para que compreendamos bem o tema de nossa adesão ao pecado social. Finalmente, a dinâmica eu e ellos. Há pecados que constituem, por seu próprio objeto, uma agressão direta ao próximo, ao hermano, em la linguagem evangélica. Estes são uma ofensa a Deus, porque ofendem ao próximo. E, nesse sentido, é social o pecado contra o amor ao próximo, que é grave, porquanto está em juego segundo mandamento,
el que es semejante al primero. Son pecados sociales los cometidos contra la justicia, contra los derechos de la persona humana, a começar pelo direito à vida, incluindo os de nascituro, contra a integridade física, contra a liberdade, contra a dignidade e a honra do próximo, contra o bem comum. É importante obter clareza de que o pecado é personal, temos o livre arbítrio e, portanto, por mais desordenado que seja o ambiente externo ou os seus sentimentos internos, a graça de Deus está presente para a sua redenção. Como vem, esta caminhada por os exercícios vai nos demandando um fundamento muito grande. Temos que colocar-nos abertamente diante do Senhor. E, hasta agora, solamente falamos sobre a primeira semana. Que é significativamente a segunda semana. Na segunda semana, um outro passo será dado. Será o reconhecimento e a identificação de que há uma vontade de Deus, um plano para nós outros. Ou seja, na primeira semana dos exercícios, ela se caracteriza por la metanoia, mudança de direção, que íamos para baixo, agora vamos ao alto, pelo descobrimento de que somos amados por Deus, Ele amados. Podemos ordenar-nos em sua direção. Na segunda semana, se caracterizará, sobretudo, por procurarmos reconhecer a linguagem que Deus utiliza para transmitir sua vontade. Para que cada um de nós, em particular, para a renovação de vida. Como estamos decididos a buscar a Deus, isso já lo decidimos na primeira semana, a proceder de bem a melhor. Inácio já nos põe em alerta que a hora o inimigo muda de tática. Ele costuma se apresentar como um anjo de luz, disse Inácio, como um falso bem. Pero no Deus, ele se apresenta como um bem mais confortável, ou seja, um ídolo, um substituto de Deus. E aí estará todo o cuidado nesta segunda semana, ou seja, encontrar a vontade de Deus e não este substituto que nos seria mais confortável nos proponer. Um ponto importante é que a presença de um orientador espiritual de la confiança é muito importante. São processos onde a partilha com este orientador diria fundamental. Então, mais uma vez, lhe recomendo a ser e conversar com seus orientadores. Se houver a necessidade, não há alguém com quem possam falar personalmente, diretamente, ao final haverá uma possibilidade de me contactar por e-mail ou por Skype e, claro, estarei pronto a ajudá-los nesse processo. Especialmente
porque vamos a navegar em um tema política. Política é conhecido por despertar paixões. Ela se apresenta muitas vezes em política com certezas. Eu sei que isto está certo. Então, como sabem, como alcançar a indiferença ignaciana em meio de estas paixões? E sabemos que alcançar a indiferença é uma condição inicial para ser um bom discernimento. Primeira coisa é disponer-se em vocês a abrir-se a Deus, a deixar-se conduzir por Deus. Por mais pontos arraigados que tenhamos, vamos deixar-nos conduzir por Deus. Deus nos quer bem. E também sempre reconhecer que Deus nos dará a cada um o que necessitamos. É uma graça o que vamos a receber. Não é por nossos méritos, é graça de Deus. Mais uma vez, les acordo que nessas experiências, que os exercícios propiciam receber, elas serão guias importantes para muito de lo que vai acontecer em suas vidas daqui para adelante. E são referenciais, incluso porque lhes darão capacidade crítica em várias proposições que sistemas ideológicos apresentam no dia a dia da política. Também lhes quero, neste momento, lembrar outro ponto. Como entra a doutrina social da Igreja em isto? O principal é que, a partir das experiências que tenham durante os exercícios, ao ir à doutrina social, lhes dará uma grande alegria reconhecer que o que está escrito é exatamente o que han sentido em seus corações. Já não será mais uma doutrina lá que estarão lendo, e se estarão reconhecendo que esta doutrina está exatamente em consonância com o que han experimentado. Também, do mesmo modo, tenham desconfiança e mirem novamente, e mais uma vez, caso aí um ponto onde não há concordância entre o que han experimentado e a doutrina social. Eu, personalmente, nunca tive dificuldade de haver acontecido comigo que há uma experiência em desacordo com a doutrina social. Mas reconozco que pode ser possível em questões não fundamentais, pois a doutrina social da Igreja é teologia moral. Logo, embora construída hasta aqui por grandes pensadores inspirados, esta doutrina está em evolução, como também está na sociedade. Em la terceira semana dos exercícios, é pedir a compreensão de que há um pueblo de Deus a caminho, ou de que eu não me salvo solo. Estes pontos são importantes, ou seja, de que há um pueblo que caminha de Deus e que eu estou inserido neste pueblo.
Nós outros não vamos, eu me salvar. Eu vou salvar-me junto com este povo. Como seguindo a metodologia inaciana. Primeiro ponto. Jesus transmite sua missão a nós outros. Deus a transmite, ha dado a missão, Deus Padre a Jesus, e Jesus, em la última ceia, podemos entender que ela transmite a nós outros. Antevendo que irá derrar-nos, Jesus, nosso amigo, nos pede que recebamos sua missão e la levemos adelante. Assim nos dá seu corpo e seu sangue. Um outro ponto que podemos ter grande fruto e nesta terceira semana é alcançar o coração compassivo de Jesus. Inácio nos propõe um exercício que é como Jesus em la cruz, ver como ele poderia destruir seus inimigos, pero não lo hace. É um rico exercício difícil, mas nos permite compreender melhor o modo como Jesus ha cumprido sua missão. Creio que é um importante ponto para compreendermos que o meio é tão importante, ou mais importante, que o fim. Meio e fim são o caminho. Um terceiro ponto importante nesta terceira semana é quando Inácio nos pergunta, ou melhor, que ele propõe a que nos perguntemos: que devo eu fazer e padecer por Jesus Cristo? Esta é uma meditação que ela deve ser muito junto de Jesus, de Maria, e é muito personal. Aí estará a confirmação de lo que Deus lhes pede. Finalmente, poucas palavras sobre a quarta semana, que já é a ressurreição de Jesus, e aí são experimentar a alegria do Evangelho, observar a ação do Espírito Santo, a certeza da vitória. Queria, chegando já ao fim destes partilhas e avisos para animando-los a ser os exercícios, comentar sobre a contemplação para alcançar o amor. Como sabemos, sempre que hacemos os exercícios da contemplação para alcançar o amor, ao final, quase não conseguimos fazer de uma maneira completa, porque já é o último dia, já estamos quase que arreglando nossas malas para sair. Mas lhes queria pedir que la hagam com muito carinho nesses próximos dias. Destaco 3 contemplações mais importantes. Primeira, o amor se deve poner mais em las obras que las palavras. Sem comentários, ver o que isto vai a despertar em vocês. Segundo,
El amor consiste em comunicação de las dos partes. Esse é saber, diz Inácio. Em dar e comunicar el amante al amado lo que tiene e de lo que tiene o puede. E assim, por lo contrário, el amado al amante, de maneira que se él não tiene ciência, dá a lo que não tiene, se honores, se riquezas, se assim el outro al outro. Observar a inter-relação del amor. Estenderei um pouquinho mais agora sobre outro contemplação que Inácio propõe, lá 237. Vou ler. Mirar como todos os bienes e dones descendem de arriba, assim como la mi medida potência de la suma e infinita de arriba. E assim, justiça, bondade, piedade, misericórdia, etc. Assim como del sol descendem los raios, de la fuente las águas, etc. Entendo que esta contemplação descreve uma experiência de Inácio do que hoje se denomina a lei natural. Também, se vos for dado vivenciar esta contemplação, recomendo que se demorem nesta fonte, pois irá fortalecer-vos em capacidade crítica a diversas linhas de pensamento moderno, que advogam um relativismo quase absoluto com uma base historicista. Concluindo, os exercícios não são um curso de teologia ou de filosofia. Não, mas podem proporcionar a nós outros sermos como foi Inácio, um homem de poucas certezas, mas profundas. Isto são palavras do padre Lainez, que foi sucessor e companheiro de Inácio. Finalizo essa partilha para criar uma imagem, haciendo uma analogia de los exercícios com o famoso mito de la caverna de Platão. E nos exercícios espirituais, como neste famoso mito, o homem que antes estava acorrentado e que só conseguia ver sombras, consegue libertar-se, sair, ver a luz afuera de la caverna. E que hace esse homem? Ele vuelve porque quer também libertar os outros. Bem, les agradeço sua atenção. E se tudo está correndo bem tecnicamente, vamos a torcer que eu pueda responder algumas perguntas que venham a atender. Graças.